Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de tutoriais do novo SEAP 2023. Nesse vídeo vamos demonstrar o uso de um novo item dentro dos relatórios do SEAP, chamado item comparador. Basicamente o uso dele se dá quando você tem duas ou mais pesquisas realizadas onde você fez a mesma pergunta com as mesmas opções de resposta. Okay? Você vai ver que na criação a gente exige que você compare a resposta e não a pergunta. Mas hoje vai ficar mais claro durante a montagem desse item do relatório. Vamos direto lá aqui ao ponto. Vamos criar um relatório novo. Eu não vou criar todas as tabelas aqui para a gente não ter tantos itens no relatório, ficar um relatório simples só com esse novo item. Ok? E aí esse novo item está localizado aqui, tem esse íconezinho que é de uma linha de tendência, que é justamente para a gente ver se existe alguma tendência no tempo, ou seja, com o passar das pesquisas que a gente foi realizando, qual o comportamento daquela variável. Okay? Eu estou com uma pesquisa aqui de exemplo que eu chamei de pesquisa eleitoral em Gotham City no dia 17/4. Okay? E tenho outras em outras datas. E aí é aí que a gente vai trabalhar a comparação entre essas pesquisas, ok? Vamos criar aqui um novo item. Eu não vou colocar o título agora, porque vamos estudar a montagem do item primeiro, para depois dar um título a ele, ok? Entre as perguntas que eu tenho aqui, interessante, são perguntas desse tipo aqui, por exemplo. De uma maneira geral, o senhor diria que Gotham está se desenvolvendo? Então, é uma pergunta que, se eu fizer sempre ela nos meus questionários, na mesma localidade, óbvio, para poder comparar, aí eu tenho como comparar as amostras para saber se há uma tendência durante o tempo do comportamento daquela variável. Okay? Então eu escolhi a pergunta associada ao item, essa se acha que Gotham City está se desenvolvendo, e tenho que escolher também a resposta dentro dessa pergunta. Okay? Eu quero ver o comportamento da resposta, sim, está se desenvolvendo. Ok? Nada impede que você faça vários itens com cada uma das respostas, ok? Mas vai ficar claro agora por que eu tenho que escolher a resposta. Tranquilo? Veja que nesse questionário é a pergunta 8, a resposta 1. Aí o próximo passo é a gente escolher os questionários que a gente quer realizar essa comparação. Ok? Clica aqui. E aí temos 4 questionários aqui disponíveis. Nessa lista de questionário, ela vai estar ordenada por ordem alfabética, ou seja, se você tiver sempre uma forma de nomear suas pesquisas, da mesmo município, por exemplo, vão estar juntas. E outro detalhe é o seguinte, mesmo que as pesquisas estejam arquivadas, encerradas, elas vão aparecer, porque você quer justamente contrastar sua pesquisa atual com pesquisas anteriores. Ela só não vai aparecer aí se não tiver nenhuma entrevista realizada, porque aí não tem lógica você comparar uma pesquisa com outra que não teve nenhuma entrevista feita, ok? Então eu vou pegar aqui, eu estou com a pesquisa do 17/4, vou pegar a pesquisa de 9 de maio, de 11/3 de 2022 e essa de 26/9 de 2022, ok? Para comparar. É bom dar uma olhada justamente nesse total de entrevistas válidas, para ver que realmente você está pegando pesquisas que têm a amostra correta. Tranquilo? E aí confirmo. E aqui fiquei com os meus questionários que eu vou comparar, ok? Só que ainda falta um detalhe, que é o seguinte, selecionar a resposta de cada um desses questionários. Por que essa resposta não é selecionada automaticamente? Imagine que cada questionário você tem a pergunta onde está como está se desenvolvendo, numa ordem diferente. Nessa de 17/4, ela estava na P8, na de 11/3 ela estava na P10 e assim por diante. E a mesma coisa pode acontecer para a resposta, ou seja, eu posso num questionário colocar ela como a primeira pergunta, dizer que está se desenvolvendo, no outro como a segunda pergunta e assim por diante. Então eu não tenho garantia nenhuma que os questionários precisam ficar exatamente iguais. Mesmo que você faça uma réplica, você pode alterar o questionário depois feita a réplica, ok? Então é por isso que eu tenho que garantir que
Eu tenho que selecionar a resposta correta desse questionário que eu tenho aqui, desses questionários, com a pergunta do questionário atual, tranquilo? Então vamos lá, selecionar a resposta do questionário 1 aqui. Aí ele pergunta, qual a pergunta usada na comparação? Aí você vai lá, pergunta 8. De uma maneira geral, diria que está se desenvolvendo. Resposta, sim, está se desenvolvendo. Salvo. Veja que aqui a resposta está selecionada, ok? E as outras duas ainda não estão selecionadas. Mesma coisa para o outro. Então, a pergunta. Veja que a pergunta aqui está diferente, ok? De uma maneira geral, está parada ou em retrocesso. Desenvolvendo, parada ou em retrocesso. Mas mesmo assim eu vou conseguir comparar. Por quê? Porque o texto da comparação da pergunta, a gente é que define aqui no título. Okay? Mesma coisa aqui na terceira. Vamos ver. De uma maneira geral, diria que Gotham está melhorando. Mesma coisa, o texto da pergunta está diferente. E o texto da resposta também está diferente. Okay? Ele está se desenvolvendo. E aqui é sim, está se desenvolvendo. O que importa é que eu estou garantindo que a variável que eu estou trabalhando entre os questionários é a mesma. Ok? Por isso que eu tenho que selecionar as respostas. Nesse ponto eu vou colocar o título aqui do item no relatório. Comparativo entre a métrica, vamos colocar assim, se a cidade está se desenvolvendo nas últimas 4 amostras realizadas. Ok? Posso botar o texto explicativo, mas vou deixar aqui básico. Coloco aqui em avançar. Só tem esse item comparador. Ele está dizendo que está tudo ok. Vou avançar. Um detalhe. Esses filtros, eles não são válidos para esse item de comparação. Por quê? Eu não tenho como filtrar coisas como data de coleta, dispositivo de coleta, entre diferentes pesquisas que foram feitas em diferente tempo de coleta. Nesse caso aqui eu estou com mais de um ano de diferença entre a primeira e a última pesquisa. Então eu não tenho como operar esses filtros aqui. Mesmo que você selecione, os filtros não vão atingir o item comparador, ok? Então vamos gerar o relatório. Vamos abrir aqui para ver como ficou. Vou colocar aqui. Pronto. Está aqui o comparativo entre a métrica e aquele título que eu coloquei lá no item. O que é que ele coloca aqui na primeira linha seria as datas de última entrevista de cada um daqueles questionários que eu selecionei, ok? Aqui automaticamente ele preenche com a data de última entrevista de cada uma das pesquisas que eu selecionei. Aqui ele está mostrando o percentual sempre em relação à amostra válida, ok? Ou seja, eu posso ter entrevistado 500 pessoas, mas só 400 dessas entrevistas são válidas. A amostra vai ser essas 400 e o que eu estou comparando daquela resposta dos questionários válidos, ok? E embaixo o tamanho da amostra válida para se você precisar fazer uma conferência de mudança de amostra, tamanho de amostra durante o tempo, está aqui. Senão você pode até excluir para apresentar para o seu cliente. Aí fica da forma como melhor convier. E também um gráfico automaticamente feito com os mesmos dados, mas que mostra como se comportou a linha de tendência durante o tempo. Nesse caso aqui, em relação a essas pesquisas, a partir de março de 2022 até abril de 2023, a gente vê uma clara tendência de que a percepção de melhoria de Gotham City que está se desenvolvendo, ok? Então a ideia desse item em comparação é esse, é você ter vários questionários com a mesma pergunta e resposta
e conseguir comparar elas ao longo do tempo. Ok? Basicamente é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.